2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Eu quero pregar nessa noite sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Qual o propósito da vida? Existe sentido para viver? Estamos vivendo com um propósito? O sentido da vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Diz assim o texto: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche os teus olhos por um minuto. Papai querido, Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, qual o Senhor colocou no meu coração, Pai, e por esses dias está queimando, e o teu Espírito Santo tem me visitado, Pai, ministrado de muitas formas, Pai. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor venha me dar sabedoria, Pai, para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, a fim de que nós sejamos confrontados pelo poder da Tua palavra, Pai, e sejamos transformados, a fim de entender, Pai, qual é o real propósito de nós vivermos, Pai. Ajuda-nos a entender nessa noite, através dessa reflexão, Pai, qual o verdadeiro sentido da vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. James Elliot, um mártir missionário, que ministrava entre os indígenas do Equador, ele escreve assim, não é um insensato aquele que gasta aquilo que não pode conservar, com o objetivo de obter aquilo que não se pode perder. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com aquilo que é perecível. Aquilo que é perecível nos traz, na maioria das vezes, frustração, tristeza, desânimo, mas ele nos dá um conselho que nós deveríamos atentar para aquilo que não é temporal, para aquilo que não é perecível, para aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, ele viveu a vida de Cristo com tanta veemência, com tanto vigor, com tanta eficácia, que ele podia testemunhar com muita graça e com muita autoridade, que o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria de viver para Cristo, era dedicar seu tempo, seus recursos, com aquilo que era eterno. Você vai ver o apóstolo Paulo de diversas formas, de diversas maneiras, sempre dando conselho e falando e testemunhando, que ele não ocupava o seu tempo com aquilo que era perecível. Paulo encontra no Evangelho de Cristo algo que é completamente eterno, e quanto mais ele falava do amor de Jesus, quanto mais o apóstolo Paulo se envolvia com o Evangelho de Jesus, ele descobriu o sentido da vida e a verdadeira felicidade de viver aqui na terra. Existe uma pergunta, que na maioria das vezes nós não obtemos resposta, quando nos perguntamos o que é que a gente pode esperar da vida. Se eu perguntasse para você hoje, o que é que você pode esperar da vida? Não se sabe, há uma incógnita do dia de amanhã, o que é que vai acontecer? Vou me casar ou vou perder minha família? Vou comprar um carro ou vou perder o que eu tenho? Vou ser promovido ou vou ficar desempregado? Não se sabe o que é que a gente pode esperar da vida. É uma pergunta que as pessoas tentam responder e não conseguem, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que irá nos acontecer. Você pode ser fiel a Deus, você pode servir ao Senhor de todo o seu coração, mesmo assim, você não está imune a dias de tristeza, mesmo assim, você não vai saber a garantia do dia de amanhã, o que vai te acontecer. Muitas surpresas no dia a dia nos presenteiam, nos surpreende, porque a gente não sabe o que é que a gente pode esperar da vida. Mas tem uma pergunta que a gente pode responder, e a pergunta é: o que é que a vida espera de nós? Nós não sabemos o que esperar da vida, mas o que é que a vida espera de nós? E a resposta está em nossos lábios e nossas mãos. A forma que a gente fala, a forma que a gente se dirige às pessoas, a nossa atitude, o nosso gesto, o nosso compromisso com Deus diariamente. Existem inúmeras formas que a gente pode agregar valores à vida. Você não sabe o que vai te acontecer, o que a vida vai te trazer, mas existem muitas coisas que você pode fazer para trazer real sentido para a vida. Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, ele vai dizer assim, quem tem um porquê viver, suporta quase todo como. Você já viu que
Diversas pessoas abandonam a fé, abandonam a família, abandonam os amigos por pouca coisa. São pessoas que não têm um porquê viver, não têm um propósito, não têm um alvo, não têm um objetivo na vida. Quem tem um propósito, um porquê viver, suporta quase qualquer como. Não importa o que você vai enfrentar, se você tem um propósito na vida, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a superar qualquer coisa, porque você vive uma vida com sentido, você vive uma vida com propósito. Quem tem um porquê viver, suporta qualquer coisa. Se você às vezes acha que não consegue suportar algumas coisas, é porque você está vivendo uma vida sem sentido. Quem descobre o sentido da vida e o porquê está vivendo, suporta qualquer coisa que a vida te proporcionar, mesmo que for uma surpresa. É tão interessante que existem muitas pessoas existentes no planeta Terra. Existem muitas pessoas que frequentam a igreja, que são membros dessa igreja, que têm um cadastro, pessoas que existem porque têm um CPF, têm um nome completo, são conhecidas. Mas nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão apenas existindo, mas elas não estão vivendo verdadeiramente. Deus não quer que você só exista, que você esteja um nome completo, que você esteja um cartão de membro. Deus quer que você viva uma vida verdadeiramente, uma vida com propósito, uma vida com sentido, e essa vida nós só vamos encontrar numa pessoa chamada Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, está escrito quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Jesus não está falando que Ele é só o caminho que leva o homem a Deus, mas Jesus, Ele é também o alvo. A Bíblia diz que nós devemos olhar inteiramente para Cristo, a fim de não negar a fé, a fim de não nos desviarmos no caminho. Nós temos que olhar sempre atentamente para Cristo. Ele é o nosso alvo a quem nós devemos seguir, mas acima de tudo, Ele é o alvo, mas Ele é também o caminho que nos leva a Deus. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, mas Ele é a verdade. Jesus é o conhecimento. Tudo aquilo que você precisa realmente saber está na pessoa de Cristo. Existem muitas coisas que a gente pode buscar, existem muitos recursos que a faculdade vai nos proporcionar, que os livros vão nos ensinar, mas tudo que a gente verdadeiramente precisa, o conhecimento essencial que nós precisamos, está numa pessoa chamada Cristo. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. A gente busca e lê muitas coisas às vezes sem relevância, quando na verdade em Cristo está tudo o que você precisa saber. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu também sou a vida. Quando Jesus está dizendo que Ele é a vida, Ele está dizendo primeiro que Ele é a vida necessária. Jesus Cristo, Ele é o tipo de vida que não pode cessar e deixar de existir. Jesus Cristo é a vida necessária que nós precisamos ter, porque Ele é a vida que nunca vai deixar de existir, vai viver para sempre. Existem muitas coisas que são perecíveis, mas Cristo não é. Cristo jamais vai deixar de existir. Ele é a vida necessária que nós precisamos ter. Em João 5,26, João escreve assim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. O próprio Deus deu a oportunidade do Filho Jesus Cristo ter vida própria, assim como Deus tinha. O Filho Jesus Cristo também pôde ter vida própria, uma vida que não vai ter fim, uma vida que vive eternamente para sempre, e é essa vida que Cristo tem para nós. Quando Jesus diz que Ele é a vida, Ele diz que Ele é a vida necessária, mas Ele é a vida também independente. Jesus Cristo, como vida independente, Ele não depende de nenhum outro ser para continuar a existir. Ele não depende das suas orações, Ele não depende das suas declarações, das suas indagações. Jesus Cristo não depende de nós, Ele tem vida independente. Independente de quem a gente pensa sobre que é Deus, independente do que a gente pensa sobre Deus, Ele tem vida independente, e Ele nunca vai deixar de existir. E Ele não depende de ninguém para viver eternamente.
João 6,57, o escritor escreve: assim como o Pai que vive, Ele me enviou. Eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus Cristo vivia pelo Pai, e Ele diz que quem se alimenta dessa verdade, quem se alimenta da pessoa de Jesus Cristo, ele vai ter vida própria que pertence a Jesus. Quem se alimenta de Cristo, do Evangelho de Jesus, ele vai viver com sentido, ele vai viver com propósito, e ele vai descobrir em Cristo o verdadeiro sentido de viver com alegria e de viver com excelência. Filipenses capítulo 1 e 21, o apóstolo Paulo escreve assim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Quando o apóstolo Paulo está falando que o viver é Cristo, para o apóstolo Paulo o real sentido da vida, o real propósito da vida era Cristo. Cristo era a motivação de tudo que o apóstolo Paulo fazia. É interessante que às vezes a gente pergunta para algumas pessoas em estado crítico, em estado terminal, pessoas que estão passando por alguma dificuldade muito grande, que até pensou em tirar a vida, aí você pergunta: mas por que você não cometeu suicídio? Eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pela minha avó, tenho que cuidar da minha avó, eu vivo pelos meus amigos, a qual eu tanto gosto. Existem coisas e propósitos a qual nós vivemos que são relevantes e importantes, mas o apóstolo Paulo nos ensina algo que é acima de todas as coisas. O propósito da vida do apóstolo Paulo era Cristo. O propósito porque Paulo vivia e enfrentava qualquer circunstância, não era pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pela igreja. O apóstolo Paulo vivia e enfrentava qualquer coisa, porque o seu viver era Cristo. Vivia inteiramente para Cristo, se doava para Cristo, e ele fala: e se eu morrer, estou no lucro. Se eu morrer, isso para mim é um ganho. Quando o apóstolo Paulo fala do morrer, ele não está falando somente da morte física, simplesmente sepultar o corpo, mas ele está falando de um estado superior da vida terrena. Lucro. Quando Paulo fala que o morrer é lucro, do grego kairos, ele significa algo proveitoso, avanço do bem em contraste com alguma perda. O morrer para Paulo, mesmo que algumas pessoas a tinham como uma grande perda, Paulo viu o morrer como algo proveitoso, porque ele sabia que além de uma vida com sentido, vivendo aqui na terra por Cristo, quando ele morresse, ele tinha algo muito proveitoso, que ele teria a verdadeira vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é viver com sentido, com propósito, isso é viver com alegria. João 17,3, João escreve assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviastes. Dentre os diversos tipos diferentes que existem de vida, desde as formas microscópicas, os insetos, os animais, homens, anjos, Deus representa a forma mais alta de vida. E a Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos naquele dia com Cristo, nós teremos um corpo glorificado, e nós compartilharemos junto com Jesus Cristo a mesma forma de vida que o Pai deu ao Filho, vida eterna em Cristo Jesus. João vai dizer que vida é conhecer a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Se você quer viver uma vida com propósito, se você quer realmente viver feliz, abra mão de tudo que você acha que é correto, legal, interessante, e viva a sua vida inteiramente para Cristo. Você não vai só viver com sentido aqui nessa terra, mas ter convicção de que hoje você morrer, você vai poder dizer que isso é algo proveitoso, porque você vai conhecer a verdadeira vida, a vida eterna que provém de Deus. 1 João capítulo 1, o apóstolo ele vai escrever o que era desde o princípio, aquilo que nós ouvimos, que vimos com os nossos olhos, aquilo que nós temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai,
e ela nos foi manifestada. João vai dizer que Jesus Cristo existia desde o princípio. Esse princípio ele não está falando que teve um começo, ou que foi, quem sabe, no ato da criação da vida, no ato da criação dos céus e da terra. Quando João está falando que Jesus existia desde o princípio, ele está falando de uma eternidade passada, onde não tinha data, onde não tinha distinção de tempo. João está testemunhando que Jesus Cristo existia sempre. O verbo de Deus, o sentido da vida, sempre existiu e estava ali para ele testemunhar. João teve a oportunidade de andar com Jesus, de ver Jesus, de ver a verdadeira vida, o verbo de Deus que se fez carne. João testemunha com alegria que ele havia visto Jesus, ele andou com Jesus, ele abraçou Jesus, e ele diz que muitos tocaram ele como a palavra da verdadeira vida. João fala que Jesus é a revelação da vida. Jesus de forma corpórea, o próprio Deus na terra, como palavra da vida, ele era a revelação da vida, na pessoa de Jesus. Jesus vem à terra para mostrar à humanidade qual era o verdadeiro sentido da vida. Jesus vem para revelar o que o Pai tinha guardado. Jesus vem para revelar quem Deus era e nos ensinar que existe vida com propósito nessa terra, e essa vida se chama Cristo Jesus. João ele testemunha dizendo: oi, nós vimos, nós testificamos, nós anunciamos a vida eterna. Quando João fala que nós vimos, ele não está dizendo só dele, ele está dizendo das pessoas que estavam com ele, dos discípulos, dos apóstolos. Ele está falando dos cristãos de Éfeso, que haviam testemunhado e visto Jesus andado com ele. Mas quando João fala que nós vimos, João está dizendo para cada um de nós, que tivemos um encontro real com Cristo, nós também, eu e você, podemos testemunhar com veemência, com autoridade, com alegria, que nós conhecemos Jesus Cristo como vida, vida com propósito, que se fez presente entre nós, e nós sentimos a sua presença em nosso meio. É tão interessante que quando João fala de vida eterna, em primeiro momento, a gente entende vida eterna como morrer e passar a eternidade com Cristo. João ele vai além disso. Quando ele fala de vida eterna, ele está dizendo: ei, vida eterna não é só a vida eterna lá no céu ao lado de Jesus. Vida eterna é uma escolha, é uma modalidade de vida espiritual. Quem escolhe andar com Jesus tem vida eterna, não só no sentido que vai passar a eternidade com Jesus. Ele tem vida eterna porque ele escolheu um modelo de vida de viver aqui nessa terra. Esse modelo de vida se chama Cristo, e é o único modelo de vida que vai nos ensinar a andar com propósito e com alegria aonde a gente estiver. Essa é a vida que Deus tem para nós. Existe propósito na vida. Você não está aqui por acaso. Existe um sentido na vida, e o sentido da vida é seguir a Jesus e se sentir útil no reino. Encontrar sentido da vida é, mesmo que você não se sinta que tem o dom de cura, mesmo que você não seja um obreiro, um pastor ou um pregador, encontrar sentido da vida é alguém estar doente e você colocar as mãos e orar e ele ser curado. Diogo, mas como é que eu vou fazer isso? E se ele não for curado? Oh, você só vai saber se ele for curado se você orar. Então, se ele está enfermo, tenha coragem, ora. Encontrar sentido na vida é expulsar os espíritos malignos. Meu Deus, tem gente que corre, vê alguém se mexendo, se espumando, já você sai na corrida. Isso não é só para pastores, líderes, para quem prega. Isso é para jovens que são comprometidos com o reino de Deus. Se você tem sua vida consagrada, se você vive a vida de Cristo, você coloca a mão e repreende em nome de Jesus, e os espíritos malignos vão sair. Amém, jovens? Amém. Encontrar sentido da vida é curar os enfermos e ter a alegria de ver que não foi você que curou, mas Deus curou. Encontrar sentido na vida é repreender os espíritos malignos, mesmo que você esteja assim, se tremendo todo. Mas você coloca a mão e repreende na autoridade de Jesus, porque não é você que vai expulsar. E na autoridade de Jesus a pessoa é liberta. Isso é ter prazer na vida. Isso é encontrar alegria, gente. É pregar arrependimento. E ver as pessoas com lágrimas nos olhos dizendo: eu quero mudar de vida. Eu preciso tirar essa angústia do meu coração. Eu quero Jesus. E quando a gente proporciona esses momentos, quando Deus nos proporciona esses momentos de falar do Evangelho para alguém, e essa pessoa se render em Cristo, não tem alegria e felicidade maior que esta.
Isso é encontrar sentido na vida. Quando nós nos envolvemos com o Evangelho de tal forma, existe uma coisa que não pode existir no Evangelho de Cristo, que é o preconceito. Nós estamos vivendo um tempo que, infelizmente, no nosso meio cristão, uma das coisas que mais há é preconceito. Cristãos que dizem que amam a Jesus, que servem ao Senhor de todo o seu coração, mas são preconceituosos com pessoas que pensam diferente de você, que vão a lugares diferentes de você, que têm ideologias diferentes de você. Você é totalmente preconceituoso, você se afasta, você não senta perto, você não vai aonde ela está. No cristianismo não pode existir preconceito. Se eu fosse perguntar para você o que há numa favela, com certeza você iria dizer as piores coisas. Você quem sabe iria classificar uma lista de pessoas que estão na favela, e você ia dizer: olha, na favela tem pobreza, tem tráfico, tem miséria, tem gente totalmente desleixada, mau caráter, e por aí vai. Mas essa não é a realidade completa de uma favela. Não existe só esse tipo de pessoa na favela. Na favela também tem gente séria, tem gente organizada, também tem gente de caráter, tem gente que trabalha, tem gente que tem sonhos na favela. Nós, como cristãos, nós não podemos olhar para nenhum indivíduo com um olhar preconceituoso. Deus nos transformou para a gente ter um olhar de amor e um olhar de compaixão. E quando nós entendemos isso, a gente abraça e fala do amor de Jesus, se envolve com qualquer pessoa. É interessante que muitos cristãos nem podem se envolver com pessoas que pensam diferente de você, porque você não é um cristão de verdade, então você é capaz de negar a fé. Mas quem é cristão de verdade, ele não tem preconceito, ele conversa com qualquer tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque ele tem consciência que ele é o sal da terra. Sal numa comida salgada só vai estragar e piorar. Sal precisa ser colocado numa comida que não tem sabor. Se você é cristão de verdade, eu peço que Deus te leve a lugares onde não tem sabor, para trazer sabor para essas pessoas. Isso só será possível se você não tiver um olhar preconceituoso. Jesus Cristo disse que nós somos a luz deste mundo. Se colocar mais uma lâmpada aqui não vai fazer muita diferença, mas se estiver tudo apagado e acender uma só lâmpada, vai trazer vida, vai trazer luz. Você, como luz desse mundo, tem que viver um evangelho sem preconceito, ser cristão de tal forma, a ponto de abraçar, de conversar com qualquer tipo de pessoa, mesmo que você não concorde, nunca venha concordar com ela, mas o amor de Jesus Cristo que está em teu coração, o teu abraço, pode transformar qualquer indivíduo. Outra coisa que nós precisamos entender no cristianismo, que nós servimos um Deus, que é o Deus da inclusão. Qualquer indivíduo sem valor nenhum no seu meio social, como a gente encontrou na cidade de Capão Alto, pessoas que a gente olhava e dizia: poxa, miserável homem, triste, sem perspectiva de vida. Qualquer indivíduo sem nenhuma perspectiva de vida no seu meio social, sem valor nenhum, ele pode ser uma pessoa que vai ter a sua vida completamente transformada por Deus, uma pessoa a quem o Senhor quer incluir no reino de Deus. Quando a gente tem essa convicção que Deus é um Deus inclusivo, que quer pegar qualquer indivíduo, transformar e inseri-lo no reino de Deus, sabe o que acontece? A gente prega com autoridade, porque nós cremos que o Evangelho ele é o poder de Deus, e todos aqueles a quem Deus escolheu para si, não poderão resistir à palavra de Deus. Quando você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, você não tem preconceito, você tem convicção que Deus é um Deus inclusivo, que quer transformar qualquer indivíduo e inseri-lo no reino de Deus. Você fala do amor de Jesus com autoridade, com compromisso, porque você tem convicção de que todos aqueles que o Senhor escolheu para si, ninguém vai poder resistir o poder da palavra de Jesus. Amém? Estão comigo ainda? Salmo 68, verso 5, o salmista vai dizer assim, que Deus, Ele é o pai de órfãos e o juiz de viúvas. Deus, Ele faz que o solitário viva em família, e Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Em toda a história bíblica você vai ver, mesmo no Antigo Testamento, uma preocupação de Deus com os órfãos, com as viúvas, com o solitário.
Mesmo no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o verdadeiro evangelho é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. Há uma preocupação de Deus de incluir pessoas que não têm valor algum no meio social, transformar e inserir essas pessoas no reino de Deus. Quando o salmista diz que Deus pode fazer com que o solitário viva em família, o salmista se dirige aqui àqueles que estavam exilados no cativeiro, longe da família. Deus tinha poder de trazê-los de volta e colocar em família. Mas o salmista também se refere ao solitário, como pessoas que tiveram a má sorte de não ter filhos. Era a pior coisa da época. Um pai, melhor dizendo, um homem, uma mulher que não tinha filhos, era a má sorte da época. O salmista vai dizer que Deus tem poder de não só trazer aquele que está exilado longe da família para a sua terra natal, para a sua família, como Deus também tinha poder de pegar aquela pessoa que tivesse tido a má sorte de não ter filhos, fazer com que ele tivesse filhos e dar uma família abençoada para ele. Deus é um Deus que cria todas as coisas, e você nunca vai ver Deus abandonando a sua criação. Há um cuidado de Deus com todos os indivíduos da face da terra. Deus é um Deus inclusivo. No Salmo 146, no verso 5, o salmista vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó, porque ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, solta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, então louvai ao Senhor. O salmista vai dizer, olha, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, porque o salmista tinha convicção que pessoas, que homens, poderiam abandonar algumas pessoas e você não poderia confiar inteiramente a elas. Mas o salmista vai dizer que quem tinha o Deus de Israel, o Deus de Jacó, quem servia a ele, quem pertencia a Israel, ele podia ter certeza e alegria no coração, que sempre haveria ajuda divina da parte de Deus. O povo de Israel era privilegiado. Quem servia ao Deus de Jacó poderia ter certeza de que Deus sempre estaria cuidando do seu povo. Por isso que Deus tinha um compromisso com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com aquele que estava solitário. Deus, em toda a história da Bíblia, sempre teve compromisso. Se nós somos seus filhos, dissemos que somos imitadores de Cristo, nós precisamos ter compromisso com todos aqueles que não tiveram um encontro com Deus, que são menos favorecidos. Como cristãos, nós precisamos nos preocupar com os órfãos, com as viúvas. Como cristãos, nós precisamos se preocupar com aqueles que estão sozinhos, que se sentem aprisionados pelas garras de Satanás. Se nós somos cristãos, nós somos como Deus é, nós somos inclusivos e nós nos alegramos como um pecador se arrepende e vem fazer parte do grupo de jovens junto com a gente. Você não se alegra quando vem um jovem novo e começa a participar e você vê dia após dia, mês após mês, a transformação desse jovem? Isso é encontrar sentido da vida, é ver alguém sendo transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus cheio de amor, um Deus inclusivo, e esse amor de Deus Ele coloca dentro de nossos corações, a fim de quando a gente olha para pessoas que não estão servindo o Senhor, a gente tem vontade e prazer de incluir eles no nosso grupo. A gente tem prazer de fazer com que eles venham participar no culto de jovens com a gente, porque isso faz parte do Evangelho de Jesus, isso faz parte do cristianismo, e é nisso que nós encontramos o real sentido da vida, viver inteiramente para Deus e produzir frutos a fim de transformar outras pessoas e incluí-los no reino de Deus. Quem aqui, não só os que foram no DOI 2016, já foi para o DOI suas férias? Levanta a mão. Poucos que não foram no 2016, foram quem sabe em outros, estão por ali. Mas eu posso dizer de vários DOIs que participei, que quem vai no projeto DOI suas férias, se nunca encontrou, encontra pela primeira vez o sentido da vida. É uma semana que você vive inteiramente para Deus, é uma semana que você ora como nunca,
você jejua como nunca, você ouve 2 ou 3 ministrações por dia durante 7 dias, e sabe o que é mais interessante? Há um interesse comum entre todos os jovens que vão no 2 Suas Férias, que é transformar uma cidade pelo poder do Evangelho de Cristo. Aí sabe o que acontece? Pastor Nilton, as diferenças que existem entre nós no grupo, sabe, quando um não gosta do outro, o outro é mais chatinho, o outro é... Se fosse aqui na igreja, no decorrer da semana, você armava um barraco, mas no 2 Suas Férias, isso passa tão despercebido, sabe por quê? Porque existe um propósito comum entre todos os que estão fazendo o projeto 2 Suas Férias. Existe um único propósito: transformar a cidade pelo poder do Evangelho de Cristo. Então, se o cara tem chulé, se ele é chato, se ele ronca de noite, tudo isso a gente supera, porque o propósito é transformar uma cidade pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que me intriga e me entristece? É que você vive uma semana com propósito, com sentido de vida. Você nunca orou para os enfermos, e você ora e Deus cura. Você nunca viu alguém se manifestar cheio de demônios, você olha regalado, mas não, é só tu, né? Tu e tu mesmo. Você tem que colocar a mão e repreender os espíritos malignos. Você nunca evangelizou, mas você está ali para isso, então você fala do amor de Jesus. Você vive uma alegria como você nunca viveu em toda a sua vida. Agora a pergunta que o Espírito Santo de Deus quer para nós hoje, sabe o que é? Por que você descobre em uma semana a maior alegria da tua vida, o maior propósito e sentido da vida, e vive o ano inteiro frustrado, sem propósito e sem alegria? Por que em uma semana você cura enfermos, expulsa os endemoniados, você fala do amor de Jesus para gente braba, para gente séria, para gente que tem bom discurso? Você às vezes nem sabe falar, mas você não quer saber, você fala, você está cheio de Deus, cara. Você quer falar do amor de Jesus, você quer ganhar a cidade inteira para Jesus, nem que seja a força, vem comigo. Você quer transformar uma cidade. Por que você vive isso tão intensamente? Descobre o propósito da vida, mas passa o ano inteiro infeliz, vivendo sem propósito, vivendo totalmente uma vida frustrada. Sabe por quê? Porque no ano inteiro, os teus interesses, os teus propósitos, a forma que você dedica tempo e os teus recursos, são com coisas que são perecíveis. Mas em uma semana você abre mão de tudo, e você investe dinheiro e tempo naquilo que é eterno. Jovem que foi no 2 Suas Férias, e jovem que quem sabe nunca foi, o que você vive no 2 Suas Férias, Deus quer que você viva por toda a sua vida. Sentido da vida não é fazer uma faculdade, pós ser promovido, casar, comprar um carro, tudo isso faz parte, mas sentido da vida é viver a vida de Cristo, é viver para Cristo, e através de Cristo, curar enfermos, expulsar demônios, através de Cristo, falar do amor de Jesus e incluir pessoas do reino de Deus. Cara, isso não é para missionário, não é para pastor, para líder, é para jovens que se renderam ao poder do Evangelho de Jesus. Você até pode, quem sabe, não ser um missionário em tempo integral, mas não esqueça de uma coisa: você sempre será um cristão em tempo integral. Não tem como viver para Cristo uma semana, um dia, um final de semana de um congresso. Viver com propósito, com alegria, com sentido, é viver o ano inteiro testemunhando do amor de Jesus. Ah, Diogo, mas não é fácil. Sim, talvez você não vai viver com a mesma intensidade que você vive no 2 Suas Férias, porque lá você vive inteiramente para isso, você não tem que ocupar o teu tempo com o trabalho, mas não vive o ano inteiro infeliz, frustrado, simplesmente porque na tua semana, no teu trabalho, você pode abraçar alguém e transformar essa pessoa, porque simplesmente no teu trabalho você pode abraçar alguém e fazer uma oração em silêncio, bem baixinho, e repreender a enfermidade e ela ser curada no nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração que pare de viver sem propósito, que pare de buscar muito conhecimento secular, que vai ficar tudo perecível, porque tudo que você precisa realmente para viver uma vida com propósito, a Bíblia diz que está numa pessoa chamada Cristo Jesus. Se você está correndo atrás de tudo para ser promovido,
correndo atrás de tudo para casar, para ter uma vida melhor, está dedicando os teus recursos, o teu tempo com todas as tuas forças, mas está vivendo frustrado, infeliz. Deus te chama nessa noite para viver a vida de Cristo, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Sabe o que é viver com sentido, com propósito? É muitas vezes não ser obreiro, não subir aqui no púlpito, ninguém conhecer você, mas se alguém estiver enfermo, você ora e Deus cura. Viver com sentido é talvez ninguém conhece você, mas se alguém estiver triste, você abraça e diz: ei, tem um caminho diferente para ti, cara, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Jovens que já foram no Dois Só Célia, que testemunham do amor de Cristo, sabem do que eu estou falando, da alegria de falar do amor de Jesus, e a pessoa começar a chorar, abrir o seu coração, contar a sua vida, se render aos pés de Cristo, e você sai de lá: cara, ganhei uma alma para Jesus, cara, ganhei uma alma para Jesus. Por que você não vive isso o ano inteiro, jovem? Cara, o que Deus tem para nós é algo que você não pode comparar. Pare de gastar teu tempo com coisas perecíveis, invista tempo naquilo que é eterno, e você vai viver feliz, você vai encontrar o sentido da vida. Quem busca o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é tudo que você quer não, mas tudo o que você precisa nunca vai fazer falta para ti. Fique de pé nessa noite. O tempo se foi, tanta coisa para falar ainda. Gente, vida eterna se encontra em Cristo Jesus. João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus já havia multiplicado pães e peixes, já havia andado sobre as águas, porém Jesus percebeu que os discípulos estavam andando com Jesus só por causa do pão, do peixe, porque ele era um Deus de milagres. Aí Jesus disse para ele: ei, não é só isso que tem para vocês não vou ficar só dando pãozinho e peixe para vocês não. Para vocês ter parte comigo, vocês vão precisar comer a minha carne e o meu sangue, vocês vão ter que fazer parte disso. E Jesus se declara que Ele é o pão que veio do céu, e quem comesse desse pão jamais teria fome. Quando eles ouvem Jesus falar isso, eles ficam indignados e dizem: quem ele pensa que é? A gente sabe de onde ele veio, cara. A gente conhece o pai dele, a mãe dele, a vilinha lá onde ele morava. Agora ele fala que ele é o pão que desceu do céu. E essas pessoas, inúmeras pessoas da multidão, começaram a abandonar Jesus, deixar Jesus de lado. Aí Jesus olha para eles e diz: ei, é isso que eu estava falando quando eu disse para vocês que só viria até mim aqueles a quem o Pai havia enviado, e esses de maneira nenhuma eu lançaria fora. Jesus estava dizendo para eles: ei, vocês não são enviados de Deus. Todos aqueles que foram enviados de Deus a mim, eles vão vir a mim, vão me aceitar, vão renunciar o que for preciso, e vão andar comigo, vão viver a vida de Cristo. A multidão vai se afastando. Jesus olha para os discípulos e diz: ei, vocês também vão? Vocês também só querem pão e peixe? Só querem ver eu flutuando por cima da água? É isso que vocês querem ver? Show gospel? É isso que vocês querem ver? Vocês também vão embora? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde a gente pode ir? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Jovens, sentido da vida se encontra em Jesus, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Cara, a vida vem de Jesus. Se você descobre essa vida, tudo que você sonha, almeja, cara, isso é de menos. Deus vai dando para você conforme as tuas necessidades e conforme Ele acha que você precisa, mas o que Deus quer de você é que você abra a mão da sua vida para viver a vida de Cristo. Quem é egoísta vive o ano inteiro para realizar os seus sonhos, as suas vontades. A Bíblia diz que perde a vida. Mas quem abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, vai encontrar vida eterna em Cristo Jesus. E não é só a eternidade ao lado de Deus, é uma escolha de vida plena e com sentido aqui na terra. Amém? Posso orar, pastor? Eu preciso orar por você nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar e vir para frente, eu quero orar para que você encontre o sentido da vida que você até hoje, quem sabe, nunca descobriu.
Você já teve experiências com Deus, mas Deus quer que você viva feliz o ano inteiro. Viva em paz o ano inteiro. E eu não estou falando de uma vida imune a problemas. Não estou falando de uma vida de bem bom, não. Você vai ser provado e muito. Até mais do que você acha que pode suportar. Mas quem vive com propósito, suporta qualquer como. Nunca se esqueça disso. Quem vive com propósito, suporta qualquer como. Se você encontra sentido da vida em Cristo Jesus, você suporta qualquer situação. Sai do teu lugar e venha encontrar o sentido da vida que há em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar nessa noite, quem sabe existe algum amigo, não é evangélico, você veio visitar, você foi convidado, mas nessa noite você participou desse culto, ouviu louvores, ouviu a palavra, e se você quiser fazer uma decisão de confessar Jesus como teu Salvador, viver uma vida diferente e plena, como nós jovens cristãos vivemos, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Alguém entre nós que está visitando a gente, mas que quer tomar uma decisão de seguir a Jesus hoje? Alguém entre nós? Eu quero fazer esse convite para você. Eu quero orar por você. Alguém que veio visitar e quer encontrar esse sentido da vida, quer viver uma vida plena de alegria em Cristo Jesus. Alguém entre nós quer tomar essa decisão hoje? Não temos? Vamos orar então pelos jovens que aqui estão. Se você puder estender a sua mão para cá, a gente vai orar junto. Os obreiros aqui, se quiser, o pessoal da diretoria, orar com essas pessoas. Feche os teus olhos e vamos orar. Papai querido, oh Senhor, não tenho palavras para te agradecer pela oportunidade de te servir, Pai. Eu de estar nessa noite podendo ministrar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Pai, perdoa-nos, Senhor, por viver, quem sabe, tanto tempo infeliz, sem propósito, Pai, dedicando nossos recursos, nosso tempo com aquilo que é parecível, que só nos traz frustração. Pai, o Senhor tem ministrado aos nossos corações nessa noite, Pai, que o verdadeiro sentido da vida nós só encontramos naquilo que é eterno, nós só encontramos aquilo, Pai, que é em Cristo Jesus. Aqui tem jovens, Pai, que não querem mais viver uma vida de solidão, de frustração, Pai, mas eles querem te seguir, eles querem andar contigo. Jovens que estão dispostos a abrir mão de sua própria vida, Pai, para ter a vida de Cristo. Pai, que cada jovem que aqui está nessa noite possa, através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, Pai, descobrir propósito na vida, descobrir sentido da vida, encontrar em Ti a alegria, Pai, de curar os enfermos, de falar do Teu amor e as pessoas se renderem ao poder do Evangelho, Pai. Deus, que nós possamos encontrar sentido, Pai, sendo útil no Teu reino, fazendo a Tua vontade e influenciando as pessoas que andam com a gente. Pai, eu quero te pedir, leva cada um desses jovens, Pai, a lugares que eles nunca imaginaram que eles iriam estar, mas que nesse lugar, Pai, eles possam ser sal da terra, luz do mundo, Pai, vivendo uma vida com propósito, Senhor, e transformando uma geração a qual o Senhor tem prazer, Pai, e quer incluir no seu reino, a fim de serem chamados como filhos de Deus. Pai, nós queremos viver inteiramente por Ti, para Ti, Pai. Ensina-nos a abrir mãos e renunciar a tudo aquilo que é perecível, Pai, para investir tempo naquilo que é eterno e encontrar em Ti, Senhor, o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido, Pai, de viver uma vida feliz, com alegria, Pai, e que glorifique o Teu nome acima de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, gente. Em nome de Jesus.